Essa vertente, ela veio um pouco antes do slasher americano. E muitos dizem que o giallo italiano, ele é o pai de tudo aquilo que a gente conhece aí de filme slasher. E nesse vídeo aqui eu vou contar pra você como que teve início o giallo italiano, o subgênero do terror que deu início a tudo, literalmente tudo que a gente conhece hoje em dia como filmes slasher. O terror tem várias vertentes, mas pra mim, o giallo é uma obra de arte. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Retrocine, eu sou o Will. Eu gosto demais de filmes de terror em toda a sua existência. Se você está colando aqui no canal pela primeira vez e também se interessa por esse assunto, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Se você gostar desse vídeo, deixa um like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Para iniciar esse vídeo e falar sobre filmes italianos, filmes giallo, é preciso citar algumas coisas que são primordiais e extremamente importantes. Uma delas é te dizer que giallo significa amarelo. Mas por que te dizer isso? Porque nos anos 60 o giallo ele era só um gênero literário. Eram livros de suspense, romance policial que fizeram maior sucesso na Itália de 1960 até 1980. E esses livros e essas capas amarelas faziam referências àquelas famosas revistas das capas amarelas. Tudo inspirada naquela revista Pulp, que fizeram muito sucesso, acredite se você quiser, nos anos de 1900. Giallo tem uma pegada mais forte de assassinatos em série, detetives investigando mortes que não se sabe como aconteceu. Tudo gira em torno ali de um grande mistério. E aí, quando essas histórias baseadas na literatura italiana começaram a ganhar adaptações para o cinema, tá aí o nome giallo. Por essa pegada dessa forte influência da literatura italiana do giallo, das revistas amarelas. Dizem que em muitos filmes giallo eles são parecidos, mas o desenrolar da trama é que leva o público até o final do filme. Apenas para descobrir a identidade daquele assassino em série. E isso faz com que o público que está assistindo um giallo participe ali de uma forma talvez mais imersiva no descobrimento dessa identidade, desse personagem que até o momento é misterioso. O público acaba se tornando um detetive e faz parte da investigação. E o giallo consiste em muitas cenas de perseguições que vai desde o início do filme até o final dessa trama. Luvas de couro que você não sabe quem é que tá usando. E a exposição de corpos ali num ângulo de nudez parcial ou totalmente. E falar sobre filmes giallo italiano, a gente não pode deixar de citar o Mario Bava. Cara, eu vou tentar falar esse nome desse filme aqui, mas eu não acredito que eu não vou conseguir. La ragazza de Sapeva Povo de 1963, que conta a história de uma turista que está em uma viagem até a Roma, e essa turista ela acaba presenciando um crime. Sendo que o autor do crime que essa turista presenciou, ele é procurado já há muito tempo. E essa turista ela acaba de uma certa forma cooperando para a investigação da polícia para chegar até a identidade desse assassino em série que está sendo procurado. E este, por sinal, escolhe quem como alvo? A turista que está indo para Roma. E em giallo é muito comum você ver perseguições desses personagens misteriosos em cima de mulheres. Eles perseguem muito mais as mulheres. Que isso a gente vai falar ali no slasher, que é sobre as Final Girls, essa pegada, mas isso fica pro slasher. Existem alguns filmes giallo italiano que eu cito aqui nesse vídeo como pra mim os melhores filmes de giallo. E eu quero iniciar essa pequena lista aqui dos melhores filmes giallo com o Prelúdio para Matar de 1975. E é sobre um pianista, ele acaba presenciando também um assassinato de uma mulher que vamos dizer assim que ela é uma médium. Porém, esse pianista ele não tem certeza se ele consegue se lembrar do rosto desse assassino misterioso que tá ali rondando e que pegou essa médium.
E com a ajuda de um repórter, os dois ali começam a investigar para chegar numa conclusão. Qual é a identidade desse assassino? Eu acredito que esse giallo ele seria o mais influente assim dentro de todos os giallos que eu já assisti. E se a franquia Sexta-feira 13 tivesse, sei lá, um primo, um parente, eu diria que Torso seria o principal, o pai do Sexta-feira 13. Para não entrar muito em detalhes sobre o filme em si, eu falo pra vocês, assistam Torso de 1973 e assistam depois Sexta-feira 13 a primeira parte. Uma boa parte dos acontecimentos do filme Torso se passa também num campus de universidade. E a outra parte da história se inicia quando 4 garotas adolescentes vão passar ali alguns dias no interior da Itália só para descansar. Mas elas não sabem que elas estão sendo perseguidas por um homem que tem um visual bastante peculiar, que usa uma máscara totalmente artesanal de tecido que lembra muito ser um tecido de lycra. E o que é muito presente em filmes de giallo, um par de luva de couro. E esse personagem ele passa a perseguir essas garotas. Pra mim, talvez Torso seja o filme mais influente dentro do giallo e também o que inspirou muitas outras franquias de slasher americano. Agora imagina você ser um detetive que está à procura ali de um serial killer. Porém, uma das características mais bizarras nesse personagem seria a maneira que ele fala. O Estripador de Nova York é a história sobre um detetive e de um psicólogo. Eles estão à procura de um serial killer que ele fala como um pato. Em uma cidade onde as vítimas são mortas de uma forma bem sinistra, bem esquisitora e com enigmas sarcásticos. Son of a bitch. Algumas pessoas que eu conheço têm medo de pessoas que sofrem de sonambulismo, porque existem muitas crenças por detrás dessa condição. E esse filme aqui, eu acredito que ele é o mais conhecido giallo por muitos fãs de filme de terror. Fenômena, de 1985. Fenômena conta a história de uma filha de um ator americano bastante conhecido. E essa menina, ela vai descobrindo aos poucos que ela tem uma dupla personalidade. Por conta dessa condição que ela sofre de sonambulismo. E aí ela é mandada para um colégio interno feminino que fica na Suíça. E o mais bizarro dessa condição de sonambulismo dessa garota é que ela possui algumas habilidades, sendo uma dessas habilidades o poder que ela tem de se comunicar com insetos, mano. E durante toda a sua estadia ali no colégio interno, surge um serial killer que ele vai acometendo vítimas ali dentro dessa escola, desse colégio interno, uma por uma das meninas. E o giallo também explora alguns acontecimentos, vamos dizer assim, corriqueiros. Como, por exemplo, sonhos, pesadelos. Seria comum a gente sonhar que
alguém próximo morreu? E dias depois nosso sonho torna-se real? Uma lagartixa no corpo de mulher explora bem esse acontecimento de uma forma bizarra, onde uma garota sonha que a sua vizinha acabou falecendo e dias depois, o que acontece? A vizinha é encontrada morta. Mas aí eu deixo pra vocês continuarem esse filme, é um filme bastante divertido. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e comentar aí, né, qual é o seu filme giallo preferido? Eu gosto muito de Torso, pra mim é o melhorzão. E existem outros como Banho de Sangue, como foi citado, Mansão da Morte, entre vários outros filmes que a gente pode estar depois fazendo uma segunda parte desse vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo e tchau!